Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A ideia desse vídeo aqui é provocar um debate sobre as ameaças de fechamento do regime que estão vindo por parte do governo e que são assustadoras por sua recorrência, né? A gente provocar esse debate, fazer aqui nos comentários, ou ao vivo, quem me conhece, né? Eu preciso fazer, antes de mais nada, um meia-culpa. Eu sempre achei esse governo muito fanfarrão quando se dizia de ataque à democracia. Há um discurso pronto, extremamente agressivo, pouco simpático à democracia, e óbvio que a gente tem que rechaçar. Quem minimamente entende que qualquer ditadura é terrível, né? Mas eu achava que isso era fanfarronada para poder passar a pauta ultraliberal, que é o grande problema desse país, né? Nós estamos vivendo aqui a passagem de uma pauta que retira direitos da população, é extremamente cruel com a população presente e futuro, da população mais pobre principalmente. Então, para passar essa pauta que não é popular, se joga-se nessa coisa meio que psicologicamente, infelizmente, a nossa população como um todo gosta, né? Da ausência de um pai autoritário, de achar que o autoritarismo resolve. A gente é um povo, minha avaliação, carente de autoritarismo, né? Assim, vai se entender por quê. Mas eu admito que nos últimos tempos eu passei a entender isso não só como uma fanfarronada, mas, perdão, como uma tática de governo, né? Até por conta dessa pauta ultraliberal. Eu vou explicar o porquê eu acho isso, mas quais as falas que fazem a gente trazer esse vídeo hoje. Ontem, para quem esteve acompanhando, né, hoje é dia 22, ontem no 22, perdão, hoje é dia 26, no dia 25 de novembro, Paulo Guedes falou: não se surpreendam se as pessoas pedirem o AI-5. Paulo Guedes é um grande gestor desse governo, um grande fiador, é um homem colocado ali pelo grande capital, né, pelos ultras empresários no mundo, que estão aqui para saquear o Estado brasileiro e a economia brasileira, para controlá-la. E não tem o menor compromisso com a democracia, foi um preposto de terceiro, quarto escalão do governo Pinochet, no Chile, um governo extremamente autoritário, dos mais autoritários da América Latina, que terminou seus dias em prisão domiciliar. E ele nunca foi esse cara, e de fato a democracia, as idas e vindas, as necessidades de se negociar uma pauta econômica num congresso, mesmo um congresso ruim, de negociar isso com os representantes do povo, porque os parlamentares são isso, não agradam quem não é democrata. Então pedir um AI-5 é meio que pedir uma carta branca pela via do autoritarismo para fazer o que se quer na parte econômica. Estranho, porque essa fala do AI-5 ela não é nova, ela já esteve presente com alguns militares em fim de carreira, ou de pijama, ou até em fim de vida, em momentos que eles sentiram o governo ameaçado. No caso do Paulo Guedes, a economia, que é o central, e talvez por isso o perigo agora seja mais presente, né, porque é a economia o que nos governa e os interesses do grande capital. Mas em outros momentos de ameaça do governo, esses generais fizeram, e o próprio filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez. Só que quando esses discursos surgiram, eles foram extremamente atacados, né, por parte da imprensa, da sociedade civil. Teve repercussão nessa imprensa, e nesse momento não, as coisas estão meio tranquilas. Parece uma tentativa de teste, até quando dá. E a outra, além dessa fala, é o excludente de ilicitude que o Bolsonaro insiste, que foi proposto pelo Moro. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu acho o Moro das figuras mais abomináveis do governo, é um representante claro de um grupo, de uma parte de uma nova geração de burocratas que é incompetente, mas é ao mesmo tempo carreirista, sem nenhuma ética, é capaz de tudo para subir. Em resumo, o que é esse excludente de licitude? É permitir, dar uma certa flexibilidade a ações de forças de segurança, polícia e exército, em situações que eles consideram de combate, ou seja, aquela morte de inocente na favela, ela vai ter a favor de um policial que por acaso tenha agido com excesso de força, a ideia de que ele agiu sob forte emoção. Isso é algo que alivia e que não lhe imputa, por exemplo, o dolo numa ação, naquela ação que gerou uma morte. O problema é que Bolsonaro, né, ontem apoiou, o próprio presidente apoiou esse absurdo, que isso é um absurdo, em qualquer país do mundo isso seria considerado um absurdo autoritário, focando o uso disso em atividades de protesto, como estão acontecendo na América Latina, né? Talvez prevendo que a pauta econômica vai dar água, ele diz: se tiver isso aqui,
Isso é importante para garantir que as forças de segurança reajam na medida correta ao terrorismo, ou seja, é uma tentativa de descriminalizar os movimentos sociais e é uma tentativa de dar às forças de segurança instrumentos para elas radicalizar na resposta. Então, ontem foi o dia que, por um lado, o ministro defendeu a suspensão do Estado do Direito, né, voltar ao AI-5, todos sabem, você não sabe que o AI-5 foi uma medida da ditadura militar que veio em 1968, no final de 68, em que praticamente suspendeu a Constituição e permitiu que o governo governasse sem oposição, sem Congresso até num primeiro momento, ou seja, a implantação oficial da ditadura. Por um lado você tem essa questão e por outro a garantir as forças de segurança para agir livremente contra quem, inclusive, e dito pelo próprio presidente, contra quem protege contra o governo. Por que eu acho que isso hoje não é só fanfarronada, né? É a questão da pauta econômica. A pauta econômica ela é produtora de crise social. Há uma opção do grande capital mundial, uma grande opção errada, que eu acho, né? Um vídeo anterior sobre o liberalismo eu falei, alguém precisa salvar quem quer, né? Eu não estou nesse time, mas quem gosta do capitalismo precisa salvar o capitalismo dele mesmo. E o grande veneno do capitalismo é esse ultraliberalismo, né? O Keynes fez isso, salvou o capitalismo dele mesmo, só que agora parece que o caminho do exagero, o caminho de levar o liberalismo até o final, pelo menos o final de boa parcela da humanidade que não ganha nada com ele, parece que está sendo adotado. Então, como essa pauta ela é assassina, ela é cruel, ela é antipopular, a tendência é que o povo se revolte em algum momento. Né? Não dá para acreditar que o brasileiro vai ficar inerte o tempo todo quando vizinhos do Equador, da Colômbia, da Bolívia, da Argentina, do Chile estão fazendo movimentos contrários a essa pauta. Né? Lembrando que o governo conseguiu entre trancos e barrancos, mas sem nenhuma reação popular organizada, né? Houve reação popular, mas não de grande monta, aprovar a extinção dos direitos trabalhistas, aprovar a extinção da aposentadoria, que não foi reforma, foi a extinção, e em alguma hora isso vai cobrar a conta, porque a economia, obviamente, o governo atacando a população mais pobre, atacando inclusive a capacidade de consumo da população mais pobre, ele cria uma situação sem saída. O país hoje está de joelhos a interesses externos, em onde a população não é agente da economia. Não é agente da economia para o Paulo Guedes, não é agente da economia para ninguém. Então isso vai gerar uma crise, porque essa população são 200 milhões de pessoas, que em sua ampla maioria, mesmo aqueles que apoiam o governo, estão excluídos desse jogo. Então é importante, na lógica de um governo que já é autoritário, trabalhar com a perspectiva de medidas de força que permitam que essa pauta seja implementada na porrada e que todos aqueles que são contra elas sejam criminalizados. O que é grave nisso? Porque o governo trabalhou, isso antes do governo, o país tem sido trabalhado por uma radicalização conservadora de caráter fascista, em que eu, por exemplo, trabalho todos os que pensam diferentes na lógica de que são inimigos do país, não inimigos do modelo, não críticos ao modelo, são inimigos do país. Onde eu trabalho uma situação de violência cotidianamente em programas de televisão que diz que a violência, do jeito que está, precisa ser tratada com a questão, como eu falei no começo, do pai autoritário, do pai repressor. Então esse pai repressor precisa colocar ordem na casa. E para colocar ordem na casa, ele tem que atacar todos que são ameaças a essa casa, em especial aqueles que são contrários ao seu projeto, que são contrários ao seu país. E aí eu crio uma caixinha, esse governo é ótimo nisso, para dar nome a eles todos, a todos esses inimigos. Uma pecha pouco racional, mas que seja fácil de colar. Então os inimigos do país ou são bandidos, se forem do substrato popular mais baixo, ou são comunistas, se forem aqueles de um substrato de uma classe um pouco mais alta. Né? Mais alta que eu digo aqui, qualquer pessoa que fuja da lógica do banditismo cotidiano que esses caras há anos reprimem, com a anuência de boa parte da população, inclusive, lamentavelmente, façamos aqui de boa parte, fazemos aqui um meia-culpa como grupo de boa parte de setores da esquerda que em momentos de radicalização, como, por exemplo, da ocupação das favelas pelas UPPs, muita gente bateu palma.
sem discutir o modelo. Então o que a gente está vendo aqui é uma radicalização do sistema que encontra terreno fértil para acontecer. Uma população que também não tem o menor apreço para a democracia, que não entende como funciona a democracia e que entende o seguinte, se a solução for porrada, pau nessas pessoas que estão gerando a desordem, que seja dado esse pau. Se a solução for abrir mão da democracia, essas pessoas já se banharam na lógica de que a democracia não é um valor, né? A própria burguesia que cria a democracia não tem muito apreço por ela e faz com que esse discurso de não apreço à democracia, principalmente no Brasil, pelos meios de comunicação, se espalhassem pela população. Então a gente tem esse cenário, uma economia que não vai a dar, o governo, e aí os meios de comunicação ajudando, tergiversando, não deixando as pessoas verem que essa economia não anda porque o sistema está errado. Para a grande maioria da população, esse sistema é feito para não andar mesmo, é para dar lucro para poucos, é para dar o controle do Estado para poucos. Então as redes de TV que fazem parte dessa elite não querem que o povo enxergue, o governo também não quer que o povo enxergue, a economia é deixada de lado, todo o caos social, todo o movimento de confrontação é visto como coisa de desordeiros e de bandidos. Qual é a solução? Pau no bandido. Se o pau precisa ser maior, qual é a solução? Fecha-se o regime e deixa-se o grande pai governar. É muito perigoso o que está acontecendo e é muito mais perigoso o nosso silêncio como sociedade, o silêncio dos meios de comunicação, o silêncio dos setores organizados. Está na hora de dar um basta. Esse governo tem brincado e muito com os limites da democracia. E até agora a gente não reagiu a contento. A gente assiste a tudo bestializado. Está na hora de dar um basta. Se a gente quiser salvar minimamente um arremedo de democracia e se a gente não quiser cair na ditadura, a gente não pode aceitar falas como a do presidente, dizendo que a polícia está liberada para atirar, e a gente não pode aceitar falas como de um ministro de Economia processado, inclusive por fraude contábil, que tem criado absurdos como imposto para seguro-desemprego e não aceitar discutir imposto sobre grandes fortunas, né? Independente das medidas, é para ver o absurdo que é esse governo. A gente não pode aceitar que ele falhe em AI-5. Está na hora da gente reagir e dar um basta.